Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu trouxe tudo sobre o meu caderninho detox, o meu caderninho de autoconhecimento, barra meu caderninho da criatividade, barra como você gostaria de chamar. Hoje minha filha já tá com vida própria, então se tiver ruim, sinto muito, porque eu tentei arrumar ela de todas as formas e eu não consegui. E eu queria falar, primeiramente, que este caderninho, ele não é um caderno para você organizar os seus pensamentos. Não. Se você estiver fazendo ele assim, ou se você for fazer ele desta forma, vai estar errado, porque ele é um caderno para você vomitar seus pensamentos, literalmente. Você só vai escrever o que vier na sua cabeça e pronto. Não interessa se tiver desconexo ou não, se você estiver pensando, sei lá, ontem eu comi beterraba e agora eu tenho que estender a roupa, sabe? Tipo, não importa. É justamente sobre isso, é sobre desconexão. Porque quando você tá com a cabeça muito acelerada, muito cheia de pensamentos, o que que acontece? Esses pensamentos, eles criam um véu e não te deixam enxergar o que tá para além desse véu. Então, este caderno basicamente vai fazer isso, ele vai retirar este véu e fazer com que você passe a enxergar coisas que estão depois do véu. É igual o cavalo quando tá com aquele trecinho, acho que é cabresto o nome, acho que é o cabresto, né, que ele fica tapado, ele só enxerga até onde o cabresto permite. Quando a gente tá com a cabeça acelerada e cheia de pensamentos, é a mesma coisa, a gente só consegue enxergar até um limite. Depois daquilo a gente não enxerga mais. Então é como se você tirasse o cabresto e passasse a enxergar o resto das coisas. Não sei se faz sentido pra vocês, mas é basicamente isso. E eu gosto de falar também que ele é um caderno que, justamente por tirar esse véu, ele vai fazer com que você tenha muita clareza das coisas, a sua ansiedade vai diminuir muito, 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 muito. Se você fizer isso de manhã, você vai já sentir a diferença. Eu, às vezes, faço mais de uma vez por dia, depende da minha necessidade. Tem dias que eu tô muito ansiosa, que eu tô muito angustiada, que a ansiedade tá me consumindo e é bizarro, principalmente quando eu pego pra escrever à noite, assim, depois de um dia que você tá muito carregado energeticamente, assim, sabe? Que sua cabeça tá mentalmente esgotada. Eu gosto de pegar ele e escrever, e eu tô, tipo assim, num limite da ansiedade que eu tô muito hiperativa. E aí, quando eu escrevo, é muito doido, mas depois que eu termino de escrever, me bate um sono, um sono, um sono. É como se literalmente descarregasse tudo, toda a carga, sabe? É muito doido. Eu já falei dele lá no meu daily, é tão bonitinho, olha a capinha. Mas esse caderno, basicamente, ele consiste em fazer como se fosse um detox mental. Eu escrevo ele todos os dias. Se você for ver, tipo, ele tá até preenchidinho aqui. Eu dedico um tempo do meu dia pra isso. E eu faço isso, tipo, há muito, 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 muito tempo. Esse caderno é novo, que o meu outro acabou. E aí eu tive que comprar um novo, ó, pra vocês verem. Tem poucas páginas preenchidas. E eu vim ensinar vocês como que eu faço isso, porque isso aqui, gente, é uma ferramenta muito, 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 muito poderosa. É uma conexão entre você e você, é uma conexão entre você e o divino, não sei qual a sua crença, né? Cada um acredita em alguma coisa, naquilo que lhe convém e que faz mais sentido. No meu caso, é a minha entidade que me guia, Maria Mulambo. É nítido, assim, quando algumas coisas que ela quer que eu preste atenção, algumas outras coisas, por incrível que pareça, sempre saem nesse caderno. E isso, tipo, ajuda muito, muito, muito. Então, o que que eu faço? Primeiramente, eu destino as duas primeiras páginas do caderno. Eu dedico para escrever algumas frases que às vezes eu tô escrevendo e, tipo, fazem muito sentido para mim. E são frases que eu sinto que eu lendo outras vezes vai me ajudar, então eu pego e anoto na primeira página. E aí começa aqui, ó. Como que faz? Você vai simplesmente sentar todos os dias, de preferência de manhã, pegar o seu caderno e escrever tudo que vier na sua cabeça. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Você vai escrevendo. Tipo, você vai ver que você vai misturar um monte de coisa. Muita coisa você vai misturar. Tipo, A com Z, que volta pro M, que volta pro P, e assim vai. É uma mistureba de coisas. E é aí que tá a mágica do negócio. Porque depois que você escreve tudo que você quer escrever, você vai reler. E aí o que que eu faço? Se você for ver, eles têm grifagens de cor diferentes, olha. Aqui eu sempre coloco a data do dia que eu tô escrevendo, o horário que eu comecei a escrever e o dia da semana que é. E também coloco a lua do dia. Por exemplo, agora a gente tá na lua minguante.
Então eu coloco lá, dia 21 de julho de 2025, às 11h25, segunda-feira, lua minguante, entendeu? E aí vai, por exemplo, de verde aqui, ó, é as coisas que eu tipo, posso botar em prática, sabe? Tipo, vídeo de tal coisa, aí eu anoto. E aí depois eu grifo de verde pra eu saber que foi uma ideia que apareceu e que possivelmente pode ser uma ideia boa. Nessa outra cor aqui, eu tô olhando pra baixo porque o meu celular tá aqui, aí eu consigo ver a tela que tá ali, porque não consigo ver agora direto da tela da câmera, enfim. Aí eu tô olhando pra baixo pra ver se tá pegando no ângulo certo. Aí aqui, ó, tá de outra cor. Isso aqui são coisas que eu escrevo e que fazem sentido pra mim em relação a, sei lá, por exemplo, às vezes se auto-sabotar, sabe? Alguma coisa que faça sentido, por exemplo, pra autossabotação, ou sei lá, por que que eu fico com raiva, por que que eu senti raiva, qual foi o gatilho da raiva, sabe? Uma coisa que justifique alguma outra coisa. Aí eu coloco. E aí, quando tá de outra cor, por exemplo, aqui você vai ver que já tá de outra cor. São frases de impacto que eu sinto, coisas de impacto que eu sinto, que é a minha entidade, o meu guia falando comigo, entendeu? Aí você pode colocar na crença que você tiver, Jesus Cristo, Deus, sei lá, Hare Krishna, Buda, não sei, quem fizer sentido pra você. E aí no final de cada dia que eu escrevo, eu coloco aqui a mensagem do dia, que eu tiro daqui, ó, dessa cartinha aqui, além do eu. São cartinhas, por exemplo, que você vem, vou mostrar pra vocês. Ó. São cartinhas assim, laranja e verde, e aí, sei lá, você vem e tira uma cartinha, né? Normalmente eu faço alguma pergunta que eu quero uma resposta diante daquilo que eu escrevi, ou alguma reflexão que eu preciso ter, algum conselho que eu preciso ter, não sei. Aí eu venho e tiro, falo com a minha entidade, me conecto e tiro, e aí, sei lá, ó, saiu, vou dar um exemplo, essa daqui. Se vocês quiserem ler, vai que é pra vocês. Inclusive, essa carta aqui saiu muito com uma outra coisa que eu tô fazendo, bateu certinho. E aí, o que eu faço? Saiu, por exemplo, essa mensagem, eu vou lá no meu caderno, eu escrevo essa mensagem no caderno. E se eu tenho alguma dúvida referente a essa frase que saiu, eu vou lá, questiono, tipo assim, ó, coloco aqui a mensagem do dia, tá vendo? E aí embaixo eu coloco perguntas, tipo, por que isso? O que que isso quer significar? O que que isso quer dizer? E coloco ali. Porque eu sei que em algum momento a resposta vai vir, entendeu? E aí eu só uno A com o B. E aí eu vou explorando coisas, por exemplo, aqui tive ideias, olha, você vê, tá tudo de... E aí algumas aparecem e só coloco ali, mas outras elas aparecem e aí eu destrincho, entendeu? Gravar vídeo sobre isso. Algumas só passam, outras ficam ali martelando na minha cabeça. E aí eu vou escrevendo, escrevendo, escrevendo. É tudo automático, não é que eu paro pra escrever. Não... Apareceu essa ideia e agora eu vou ficar pensando nisso. Não, apareceu essa ideia. Se continuar aparecendo coisas sobre essa ideia, eu continuo escrevendo. Se não, eu vou pro que vai aparecendo na cabeça. É um processo automático, vamos dizer assim. Você não pensa no que você escreve, você só escreve o que você está pensando, entendeu? Confuso, né? Mas é mais ou menos isso. E aí eu vou fazendo assim essas ligações. Por exemplo, eu tive um insight, né, do porquê da lua minguante, aí eu escrevi aqui pra eu não esquecer. E assim vai. E aí tem coisas que saem desse caderninho pro meu outro caderninho, que é que eu, né, eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso, que é o caderninho do propósito, que eu chamo esse. Esse caderno aqui, ele vai ter coisas que eu sinto que não podem ficar só nesse caderno e precisam vir pra esse caderno aqui. Mas aí é um outro vídeo, vai ser outra coisa que eu vou falar pra vocês e ensinar como eu faço. O que eu tenho a dizer, esse caderno, se você leva de uma forma verdadeira, você literalmente decide abrir o seu coração, você vai ver que ele é uma ferramenta muito grande de autotransformação, porque vai sair muita resposta de coisas que você nem imagina. Você vai às vezes se encontrar assim numas encruzilhadas que você nem imaginava. Vai surgir umas coisas assim que você vai dizer que aquilo não foi você que escreveu. Só façam, você tem que fazer. Tipo assim, eu gosto de escrever pelo menos 2 páginas por dia. Nem sempre dá. Tem dias que eu escrevo uma só. O segredo é, nunca deixe de escrever. Leve isso como literalmente um hábito. Você tem que fazer todos os dias igual escovar os dentes, sabe? Nem que você escreva 3 linhas, mas faça. Escreva. Se comprometa a fazer isso, que você vai ver que ainda vai mudar da água pro vinho.
Você vai se transformar, eu juro pra você. É uma ferramenta muito, muito, muito legal. Transformação, assim. Eu só dou uma dica que você tenha um caderno que seja exclusivamente apenas para isso, que ninguém tenha acesso, somente você. E compra um caderninho bonitinho, assim, que faça sentido pra você, que seja gostoso de escrever, que as linhas façam sentido. E também tenha uma caneta só pra isso. Porque isso aqui é como se fosse um propósito mágico. Então, você precisa ter as ferramentas próprias para fazer a sua própria magia. Por isso que eu falo que toda vez, né, que eu indico para alguém é ter um caderno e uma caneta única e exclusivamente para isso. E aí, se você quiser, você pode decorar, pode colar figurinha, pode fazer o que você quiser, né? Porque o caderno, no fim, é seu. A única regra dele é você escrever todos os dias e escrever aquilo que estiver passando na sua cabeça. Não escolher o que você vai escrever. Simplesmente escrever o que tá passando na sua cabeça. Eu espero que você faça e daí você me conte o que você vai achar no final disso tudo. Se é uma loucura ou não, se faz sentido ou não, mas eu gosto de pensar assim: se o que a gente tá fazendo normalmente não tá fazendo o efeito que a gente gostaria, por que não tentar coisas diferentes, né? Adicionar coisas diferentes no dia. E aí, se não der certo, você para. E se der certo, ótimo, você continua. Eu gosto de pensar dessa forma. Outra coisa também sobre o oráculo, né, que eu falei, ele não precisa existir, ele não precisa fazer parte da sua rotina da escrita, não precisa. Eu introduzi na minha rotina porque é algo que faz sentido pra mim, é algo que eu consegui me conectar, é algo que é um plus, que eu consegui ter mais respostas do que eu queria. E se vocês quiserem comprar o mesmo oráculo, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser, porque ele não é um oráculo muito fácil de encontrar. Então, eu vou deixar aqui. Se vocês comprarem, me contem também, que eu vou querer saber. Mas eu sinto que ele dá mais clareza. E aí, na hora de tirar as cartinhas, eu faço questionamentos, mas eu acho que não ficou muito claro. E como que eu faço questionamentos? Por exemplo, eu tirei uma carta e ela fala, sei lá, de confie, novas portas vão se abrir. E aí eu pergunto, coloco ali embaixo, escrevo, né, a mensagem que saiu. E embaixo eu coloco que novas portas, sabe? Que novas portas vão se abrir. E aí, quando acontece, eu já tenho a resposta, né, do que vai ser. E aí eu gosto também de colocar, justamente de botar a data, né, do dia que é e o horário e tal, justamente para saber quando foi que aquilo saiu, me foi intuído e quando foi que veio de fato a resposta daquilo, né? Eu gosto muito. É igual eu falei, esse é um caderno que cada um escreve do jeito que quiser, cada um adapta ele da forma que fizer sentido para si. Mas para mim foi essa forma que fez sentido, continua fazendo sentido e com o tempo eu vou adicionando coisas. Por exemplo, quando eu comecei, eu só escrevia. Eu literalmente só escrevia, não tinha nada demais. Eu só colocava a data do dia, que dia era. Era isso que eu colocava. E conforme o tempo foi passando, eu passei a sentir a necessidade de colocar o horário que eu tava escrevendo, a lua que tava, usar marca-textos diferentes. Que aí eu comecei a perceber respostas diferentes. E como eu sou uma pessoa que é muito visual, grifar fez sentido pra mim. E aí eu inseri o oráculo. E assim vai, eu vou inserindo coisas que fazem sentido pra mim. E assim também eu espero que você faça pra você. Você não precisa seguir esse caderno à risca, da forma como eu faço. Você simplesmente pode adaptar ele da forma que for melhor pra você. Mas eu espero que disso tudo você siga pelo menos a parte, né, de que as ideias, elas não podem seguir uma conexão. Elas simplesmente precisam ser escritas ali conforme elas vêm na cabeça. Esse é o sentido do caderno do detox, é fazer um detox da cabeça, né? Ou um caderno criativo, ou como você quiser chamar. Já me aconteceu também de dias de eu estar com um pensamento fixo em uma coisa. Dá um exemplo ridículo, ir no mercado. E eu não conseguia sair, não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. E eu escrevi várias vezes, ir no mercado, ir no mercado, ir no mercado, ir no mercado, até aquele pensamento sair, sabe? Então, às vezes é isso, você vai escrever uma página com uma frase só, 3 páginas de uma frase só. E é isso, você vai seguindo e vai indo no feeling ali pra ver o que vai dar. Mas uma coisa é certa, ela dá uma diferença, ela no caso a escrita, uma diferença absurda na vida. Eu espero que vocês façam, eu espero que vocês gostem. E se vocês fizerem, vocês me contem aqui embaixo nos comentários. Hoje foi um vídeo diferente, né, do que normalmente é no canal. Mas é isso, se vocês fizerem, me contem. Se vocês gostarem, me contem também. Se não gostarem, me contem. Qualquer coisa, me contem. Não esquece de curtir, de dar o joinha. E é isso, beijo, tchau.